Oi, tudo bem? Eu sou o Bruno, mais conhecido como Moeb. E sim, eu estou desenvolvendo o meu próprio jogo. E esse é o primeiro devlog, o devlog de número 1. Tudo começou com a curiosidade de desenvolver um game, seja lá qual fosse esse jogo. Aliás, na verdade, começou muito tempo atrás, por meados de 2013, quando eu pesquisei no Google como criar um jogo e conheci o RPG Maker e seus inúmeros fóruns. Mas isso já faz muito tempo e é uma ótima história para um outro tipo de vídeo. Eu já trabalhei com o desenvolvimento de sistemas, com o amado e odiado JavaScript, porém desenvolver jogos sempre foi uma das minhas paixões. Sempre me entusiasmei com o aprendizado de novas linguagens, então pensei, por que não aprender uma nova engine? Aprender a usar uma ferramenta e suas linguagens e características. Então, me vieram algumas opções em mente, e algumas foram Unity, Game Maker e Godot. O Game Maker me parecia bastante promissor e a Unity também. Só que a Godot tinha algo de especial. Ela era muito mais simples. Eu gostei dos sistemas de nodes dela. E era uma engine com a possibilidade de aprender diversas linguagens, como o C Sharp, a própria linguagem da Godot, o GDScript, até o C++ se eu quisesse aprender. Então eu comecei a fazer o meu primeiro jogo. Porém, que jogo eu desenvolveria? Nesse momento, eu só tinha um interesse no aprendizado, nada mais do que isso. Então eu mantive o objetivo de que o meu primeiro jogo não deveria ser um jogo que eu realmente gostaria de fazer, mas algum joguinho qualquer para desenferrujar minhas habilidades e ganhar novas skills. Então, eu optei por o tipo de jogo mais simples que existe, que são os Space Shooters, que pode ter inúmeras possibilidades como um player, inimigos variados, ataques variados, power-ups e muito mais. Mas muito tiroteio. Comecei a fazer o sprite da nave. Não foi tão difícil, pois eu já tinha algum conhecimento em pixel art. Então, eu fiz uma nave básica e um sistema de movimentação bem simples. Mas eu precisava de mais ação, então eu comecei a montar o meu sistema de tiro. Até aí tudo bem. Descobri que eu só precisava lidar com os nodes, utilizando o sistema de cenas da Godot para instanciar esse node exatamente na posição onde a nave estava. E só posicionar para que ela ficasse exatamente onde eu precisava que ele fosse instanciado. Mas apesar de podermos atirar agora e a nave tinha esse potencial, eu ainda não tinha no que atirar, então eu precisei fazer a criação de alguns inimigos. E a primeira coisa que eu pensei, caramba, o inimigo de um Space Shooter geralmente ele também atira. Então eu acho que eu não precisaria criar um inimigo que atirasse agora. Então eu comecei a desenvolver pequenos asteroides. Acho que isso me ajudaria muito a ser algum tipo de inimigo que pudesse só vir em direção à nave e se colidir com ela. Apesar de que isso ainda não acontece, mas o que eu fiz foi desenhar diversos asteroides em diversos formatos e colocá-los no jogo. E dar para eles um sistema de vida mais simples possível para que eu pudesse atirar neles e eles perdessem a vida baseado no dano da própria nave. Isso que eu também criei em algum momento posterior. Se vocês notarem, boa parte dos códigos eles já estavam muito elaborados, muito à frente, né? Isso porque eu tô gravando esse devlog bem depois do desenvolvimento da maior parte dessas coisas. E nesse momento eu aprendi diversas coisas da Godot e eu gostaria de compartilhar um pouco delas. Por exemplo, coisas que eu acho bem interessante na Godot. O sistema de nodes e cenas é fantástico. A Godot ela é construída através de cenas e nodes. O que seriam essas cenas e nodes? Cenas são grupos de nodes. Nodes são pequenos elementos. Então, por exemplo, o sprite do seu personagem, do seu player, ou o sprite do seu inimigo, ele vai ser um node, porque ele é uma peça menor dentro de uma cena. E uma cena ela pode ser algo maior, então todo o conjunto do player é uma cena. E cenas podem ser instanciadas, podem ser carregadas. Isso que é muito fantástico na Godot. Porque, por exemplo, a cena do tiro que eu estou disparando através da minha nave, ela é um outro node, ela é um conjunto de nodes, né? Ela é uma cena maior, um conjunto de nodes que tem sua própria animação, tem seus próprios scripts, e eu posso simplesmente instanciá-la no momento em que eu desejar. Cada node pode também ter o seu próprio script. Foi dessa maneira que eu fiz o sistema de spawn. Eu criei um node 2D simples e coloquei nele o próprio script para poder gerar a partir dele
os asteroides de forma aleatória. Se você notar, eu vou deixar esse código do GitHub afinal, então se vocês quiserem dar uma olhada, quiserem pesquisar sobre, eu vou deixar esse código como referência porque eu acho que faz parte da comunidade. Mas basta perceber que eu tenho um Node 2D, que é bastante simples, e dentro dele eu tenho um script atrelado, e esse script ele define a posição onde os asteroides vão surgir e como eles vão surgir de forma aleatória. E uma coisa muito importante sobre cenas é que toda cena que você cria na tela, ela é um registro de memória. Então, imagina a nave disparando diversas balas ou todos os asteroides que serão gerados a partir de uma gameplay simples de 1 ou 2 horas. Tudo isso vai ficar registrado de alguma maneira, e a maneira de evitar problemas de memória é eliminando essas cenas da tela. Outra coisa bem interessante na Godot é seu sistema de colisão. Eu fiz a minha nave como um Character Body. Isso permite que ela possa colidir com outros objetos. Já nos asteroides eu coloquei uma área 2D, que vai notificar sempre que um novo corpo entrar dentro do espaço de colisão do asteroide. Como o hit do tiro, por exemplo. Eu já preparei bastante coisa e quero dar mais detalhes do desenvolvimento ao longo do tempo, mas por hoje é só isso. Assim que eu tiver mais coisas, irei postar um novo vídeo. Se esse vídeo tiver sido útil de alguma maneira, peço que curtam, compartilhem e deixem seu like. O código desse joguinho simples que estou desenvolvendo ficará disponível para consultas e modificações. Podem usar como desejarem. No mais é isso e valeu!